Num dos últimos vídeos do meu canal, eu falava a respeito dos 10 livros que mais me influenciaram até o presente momento. Dentre eles, figurava a peça Phèdre, de Jean Racine. Muitas das pessoas que viram esse vídeo se espantaram, com essa escolha porque não conheciam o autor, que eu reputo o maior dramaturgo de todos os tempos. Eu não me espantei com isso, eu sabia que o autor é em grande medida desconhecido do público geral, brasileiro. Aqui realmente não se lê teatro, lê-se muito pouca literatura, e geralmente as literaturas francesas são principalmente conhecidas do século XIX em diante. Então, Racine torna-se um grande desconhecido, o que é realmente uma lástima. Então, eu decidi fazer um breve vídeo apresentando um pouco da sua obra, das suas virtudes, e falando de 5 razões principais pelas quais deve-se ler Racine. E a primeira delas, que eu devo destacar, é a sua perfeição dramática. A arte dramática, ao contrário do que muitos pensam, e ao contrário das tendências mais contemporâneas, ela possui regras. Essas regras foram dadas por Aristóteles na sua Poética. É claro que ela já tinha regras habituais, desenvolvidas como que por conveniência entre os gregos, mas Aristóteles, na sua Poética, vai dar a forma que uma peça de teatro deve ter. Isso vai ser desenvolvido mais tarde por vários outros teóricos, mas o teatro clássico, que é o melhor teatro, é o teatro que todos reverenciam, que todos conhecem, e que é o ponto de partida, é a referência inicial para todas as outras considerações do estilo dramático, de literatura, é o teatro clássico. Então nós temos as tragédias de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, as comédias de Aristófanes, de Plauto, o teatro moderno também da Renascença, em grande medida vai se inspirar no teatro clássico. Então é evidente que esses autores eles compõem como que um cânone, que vai servir de referência para tudo mais. Então, essas regras elas devem ser seguidas, devem ser seguidas à risca. E ninguém o fez com tanta perfeição, mas ao mesmo tempo com tanta inteligência como Racine, adequando-as à sensibilidade do seu público, do público de seu tempo. Muito se fala de Shakespeare como o principal dramaturgo da história humana, aquele que vai apresentar a maior quantidade de tipos humanos, de personagens, aquele que vai dar um lirismo à sua poesia. De fato, a poesia presente nas peças de teatro de Shakespeare é realmente brilhante. As suas peças são geniais, têm um caráter catártico muito forte. As suas tragédias, principalmente, elas trazem realmente a catarse no seu máximo. Elas inspiram piedade por meio do que é terrível, do que é trágico, do destino triste dos seus personagens. E, sem dúvida, Shakespeare deve ser posto no cânone dos grandes literatos, dos grandes dramaturgos e poetas da língua inglesa e de todos os tempos. Mas ele tem desigualdades que outros dramaturgos, mesmo britânicos, não têm. Infelizmente, isso é muito triste de falar, mas no meio conservador brasileiro, e aqui eu me refiro principalmente, eu tenho que falar essas coisas, no meio Olavete, existe a influência nefasta da escola perennialista, que também entra pelas artes. E o senhor Martin Lings escreveu um ensaio a respeito de Shakespeare, interpretando de forma simbólica, como se tivesse um simbolismo espiritual muito profundo, etc. E é por isso que todo mundo nesse meio elogia Shakespeare, às vezes sem o saber, porque é muito importante elogiar as coisas que foram
elogiadas por certos gurus. Isso é muito triste, tá? Eu detesto ter que falar essas coisas, mas nós temos que destruir esses mitos idiotas, poxa, né? Você pega no período barroco, período posterior, né? No período do classicismo, né? Final do século XVII, nós temos dramaturgos ingleses superiores a Shakespeare. Né? Desculpa. Nós temos John Dryden, por exemplo. Né? Dryden vai seguir a risca, né? A regra das 3 unidades. Unidades de tempo, de lugar e de ação. E não só isso, né? Porque isso aí qualquer um pode fazer, mas vai fazê-lo com perfeição, vai escrever com perfeição poética, sem cenas esdrúxulas, sem exageros, sem desigualdades, de forma totalmente harmônica. Né? Então, nós podemos considerar John Dryden, em termos dramáticos, superior a Shakespeare. Nós podemos considerar Joseph Addison, que mais tarde vai ser o redator da revista The Spectator, né? Também vai escrever tragédias excepcionais, né? Em estilo clássico, com temática clássica ou histórica, maravilhosas, né? O próprio talento poético, o lirismo maravilhoso de Shakespeare vai ter um pouco daquela linguagem travada do inglês elisabetano, né? Que é muito difícil de se dominar, enquanto que, por exemplo, um Alexander Pope, né, do século XVIII, por mais que em termos de ideias seja péssimo, né, era um deísta inclusive, vai ser um poeta melhor, vocês me desculpem. Né? Então, essa comparação também, né, entre Racine e Shakespeare é muito feita. Né? No início do século XIX, o grande romancista francês, né, Stendhal, vai escrever uma obra contra o ídolo da sua nação, né, chamada Racine e Shakespeare, né, no qual ele vai falar que Racine usava de preconceitos da aristocracia do século XVII, que o aristocrata do tempo de Luís XIV não conseguia ver uma aranha que desmaiava, o que é mentira, né? É mentira. A aristocracia nesse período era guerreira, né? uma casta guerreira, de homens muito valentes. Né? Se nos salões eles se comportavam de maneira meio efeminada e usavam peruca e roupas um pouco exageradas, o que é verdade, isso não depõe contra a sua virilidade, nem a sua disposição de ver cenas horríveis, né, no campo de batalha, e cenas realmente tétricas, né, de pessoas sofrendo tipos mais terríveis de morte, né, desmembradas por balas de canhão. Quer dizer que uma classe dessa não aguentava ver uma aranha desmaiava? Claro que não. Né? Mas existe todo esse cuidado. Né? Racine não só vai seguir a regra das 3 unidades com perfeição, vai construir uma peça sem desigualdades, com ações sucintas que se concentram em um único momento dramático, né? Em um único clímax. Né? Porque há outros dramaturgos que vão fazer peças com 2 clímax. Né? Você perde muito da qualidade, né? da concentração das ações em um único momento. Ele também vai usar a técnica do relato. Né? Cenas que são muito fortes, cenas que envolvem violência física, para não ferir a sensibilidade, né, do seu público, e não para não assustá-lo. Né? Ele vai utilizar relatos. Então os personagens vão narrar mortes, envenenamentos, cenas muito violentas. Né? Elas não vão ser apresentadas diretamente no palco. Isso pode aparentemente perder um pouco da força dramática, mas na verdade ganha muito pela riqueza poética, pela riqueza com que essas ações trágicas são descritas e a linguagem grandiosa que Racine consegue arranjar para poder descrevê-las. Esse dramaturgo viveu no período de Luís XIV e, portanto, do grande patrono das artes, né, do século XVII, que financiava não só artistas franceses, mas artistas de outros lugares, de outros países, que estavam na folha de pagamento da monarquia francesa, inclusive de inimigos eventuais da França. Né?
ele os financiava, né, sem exigir nada em troca, né, simplesmente por amor às artes, às ciências, ao desenvolvimento da cultura. Racine vai ser um desses agraciados, né, vai se tornar historiógrafo do rei e durante 10 anos vai precisar renunciar ao teatro, né, para poder acompanhar Luís XIV nos seus campos de batalha, né, e descrever as batalhas, né, escrever a história a política e militar do reinado do Rei Sol. Mas a sua obra poética, tanto por isso, quanto também pela relativa brevidade da sua vida, vai morrer com 59 anos, nas vésperas de completar 60, ele só vai compor 12 peças, né, das quais 11 são tragédias e uma comédia. A comédia realmente não é muito boa, mas as suas tragédias são excepcionais, desde o início, né? Eu destaquei Phèdre no meu vídeo anterior, em que eu falava de Racine. Eu posso destacar agora as 2 peças religiosas que ele compôs no fim da sua vida. Depois que acabou esse período de serviço ao rei, ele ainda sendo financiado pela coroa, vai escrever 2 peças de temática religiosa. E ali ele realiza o suprassumo do ideal barroco. Quer dizer, é a riqueza clássica, a riqueza da poética de temática clássica, de temática dos temas da antiguidade, da literatura clássica, da história clássica greco-romana, com um espírito cristão, fundamentalmente cristão. E assim como na pintura você tem, né, a riqueza do conhecimento anatômico, né, dos pintores renascentistas, a riqueza das técnicas, né, de sombreamento, etc., que vão ser desenvolvidas nesse período, corrigidas e melhoradas, aproveitadas pelo cristianismo no período barroco, que você tem um Velázquez, um Rembrandt, cobrindo o nu renascentista, né, e dando um sentido moral e religioso, né? Aí temos pintores como Murillo, por exemplo, que vai pintar imagens belíssimas, né, de Nossa Senhora, representações, eu acho que muito superiores a de outros, né, famosos pelas suas Madonas e tal. Mas, assim como o Barroco consegue pegar os desenvolvimentos técnicos da Renascença e dar um sentido transcendente superior àquilo, assim também Racine consegue pegar aquilo que o período clássico tem de melhor, né, e dá também um sentido transcendental, um sentido religioso, espiritual às suas obras, né. Eu falo aqui das 2 peças, Esther e Athalie, que são as 2 últimas que ele vai escrever. Nesse período, o teatro clássico já se encontrava numa espécie de decadência e a repetição mecânica dessas regras já começa a se fazer notar, né? Mas Racine vai conseguir, por mais que não tenha, penso em termos de qualidade dramática, igualado à perfeição de Phèdre, são peças maravilhosas, excepcionais, e que têm esse sentido do transcendente, esse sentido religioso muito vivo, né? É a fusão perfeita do espírito clássico com o cristianismo. E esse é o segundo motivo pelo qual deve-se ler Racine, né? O primeiro é a sua perfeição dramática. O segundo é o sentido transcendental, é o sentido religioso e espiritual das suas obras, né? É esse aproveitamento de todo o tesouro clássico para um fim mais nobre do que o próprio classicismo, né? Uma terceira razão para se ler Racine é a sua perfeição poética, né? Racine foi um poeta excepcional e não escreveu só peças de teatro, também escreveu cânticos espirituais, traduziu os cantos do Breviário Romano, as orações do Breviário Romano para o francês de forma belíssima, né? E sempre com o ideal de simplicidade, né, de harmonia e de musicalidade, né? A poesia de Racine é extremamente musical. Ela vai seguir as regras, né, da poesia clássica, que geralmente, né, para a língua francesa, é de versos dodecassílabos, né, versos alexandrinos, que são versos de 12 sílabas poéticas, né,
com um hemistíquio no meio. Então, elas são interrompidas por uma pausa depois de 6 sílabas. Isso dá uma sonoridade que é mais adequada à língua francesa, porque ela tem muitas oxítonas. Então, você tem ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. As palavras vão terminar na última sílaba. Então, é mais adequada, né, à língua francesa o verso alexandrino, assim como para a nossa língua portuguesa, os decassílabos são mais adequados, né? Por isso que os sonetos franceses são sonetos alexandrinos, né? Raramente, né, existe um talento poético que consegue reproduzir isso para outros idiomas. Nós tivemos, né, Olavo Bilac conseguiu fazer sonetos em língua portuguesa alexandrinos com perfeição, né? Mas isso é muito raro. E ele o fazia também com as rimas emparelhadas, né, típicas da poesia francesa, mas conseguia tornar isso envolvente por meio de um ritmo, né, que é o elemento fundamental da poesia, né? Nós não podemos esquecer que a poesia antiga não tinha rima, né? Homero, Hesíodo, Virgílio, Ovídio, quando escreviam, não rimavam, né? E por mais que existisse uma certa métrica, por assim dizer, não é a métrica das sílabas poéticas da poesia moderna. Então, nada disso constitui a poesia propriamente dita. É o ritmo, né? E a poesia de Racine tem um ritmo que é simplesmente maravilhoso. Também a sua simplicidade, né? A sua organicidade. Ele vai conseguir fazer com que as peças inteiras pareçam também uma peça musical, porque elas não têm desigualdades. Os personagens, eles falam períodos extensos de várias páginas, todos no mesmo estilo, com começo, meio e fim, e que correspondem a uma pequena composiçãozinha. É brilhante, é simplesmente brilhante. Então, Racine é a perfeição musical da língua francesa. Eu fiz essa comparação também no outro vídeo, né, mas assim como Pierre Corneille, né, traz uma linguagem muito nobre, uma linguagem da altivez, né, dos romanos, que é a temática principal das suas peças, né? As peças de Corneille, Horace, né, vai falar sobre o famoso combate dos 3 Horácios, né, no período ainda da monarquia romana, ou como a peça Cinna, que vai contar a história do conspirador contra Augusto, que foi perdoado por ele. As peças de Corneille são sempre de temática romana, e elas transmitem algo dessa nobreza, dessa altivez, dessa soberba dos romanos, soberba guerreira, né, e virtuosa dos romanos, com uma linguagem correspondente, né, e ele consegue expressar isso da maneira maravilhosa, né? Então, por um lado, ele representa a nobreza, a altivez da língua francesa, e Racine é a sua musicalidade, é a sua delicadeza. Quarta razão para ler Racine é a profundidade psicológica dos seus personagens. As suas peças conseguem juntar a visão antiga, clássica, do fado, ou seja, do destino inescapável contra o qual os personagens não conseguiam lutar, e que mostra, né, exibe o caráter trágico, que para os gregos e romanos era algo religioso, né? Eles acreditavam no destino, né? E daí também a sua prática, né, da astrologia, né? O destino está escrito nas estrelas. A junção desse elemento do fado, né, que por mais que no cristianismo não se aceite, né, existem certos elementos que parecem para nós trazer esse destino, né, trazer um destino inescapável. A junção disso com a visão cristã do livre-arbítrio e, portanto, da responsabilidade moral. Então, os dramas morais dos personagens de Racine são muito profundos. São dramas essencialmente cristãos, mas dentro de um contexto clássico, né? E, portanto, de alguma forma, esses personagens, né, das tragédias antigas, né, de Fedra, de Berenice, de Alexandre o Grande,
de britânicos, né, o meio-irmão de Nero. Essas tragédias, né, esses personagens, fictícios ou não, historicamente existentes, Racine também vai aproveitar muito da história antiga, eles vão ser enobrecidos por ele, né, que é algo análogo ao que um compositor vai fazer depois, um compositor de óperas, Gluck. Gluck vai conseguir pegar temáticas clássicas e dar um sentido cristão. Às vezes ele muda o fim da história, ele vai mudar o desfecho daquela situação clássica, mitológica, daquela situação dramática, e vai dar um final feliz, frequentemente, às suas óperas, onde não deveria ter, né? Assim também, Racine, sem mudar o destino final daqueles personagens, ele traz uma nobreza de considerações morais que são muito mais íntimas, que pressupõem uma visão da interioridade humana que é tipicamente cristã, né? A noção de culpa, de sacrifício, de não conseguir resistir às próprias paixões, a noção da dignidade profunda ofendida, né, vão estar presentes em todas essas peças. Então, elas são de uma dramaticidade, elas são, como dizem os franceses, de um pathétique, né, vão ter o pathos, né, grego, em altíssimo grau. Né? Portanto, a profundidade psicológica seria um quarto motivo. Né? Profundidade psicológica, perfeição poética, perfeição dramática. Nós temos um dramaturgo simplesmente perfeito. Né? E essa é a quinta razão. Né? Eu acho que ele serve justamente não só por ser um excelente dramaturgo, né? Mas por seguir as regras clássicas à risca e, portanto, encarnar toda uma tradição. Eu penso que ele serve de padrão para que nós possamos julgar os outros dramaturgos. Né? Não é à toa que Racine era o melhor amigo de Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, que foi o autor de um famosíssimo poema de mais de 100 páginas chamado L'Art Poétique, né? A arte poética, que vai dar receitas, vai estabelecer regras para os que desejam ingressar, né, na carreira poética, para que sejam bem-sucedidos, né, e todas as armadilhas que existem. Então, são ambos, né, Boileau e Racine, são poetas muito minuciosos, que retrabalhavam as suas poesias, e na correspondência dos dois você vê isso frequentemente, os dois discutindo sobre como é que deveriam terminar um verso. Né? É impressionante, né? A delicadeza, a sutileza a que eles conseguiram levar essa arte. Né? E certamente Racine aprendeu com seu amigo as receitas para construir uma poesia insuperável. Né? Boileau, nesse poema, dá conselhos para construir tanto poesia lírica, quanto épica, quanto poesia dramática, que é como era chamado o teatro. Né? O teatro era feito em versos, né? O teatro também era poesia. Então, realmente, nós temos aí a perfeição, né, dramática da língua francesa e, eu creio, de todos os tempos. Portanto, leiam Racine, né? Leiam os autores do classicismo. Para as comédias, né? Conheçam o teatro de Molière. Né? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Né? Não fiquem lendo esses intelectualoides modernos do século XX que não sabem, eles não fazem um teatro que é desigual, não é por nenhuma razão acadêmica, intelectual, nem para expressar porcaria nenhuma, eles não sabem de nada, né? Não sabem fazer um verso, né? E por isso ficam falando mal da tradição que eles não dominam, que está acima deles. Não percam o tempo de vocês com esses dramaturgos vagabundos do século XX. Né? Também não fiquem lutando com o inglês elisabetano travado de Shakespeare, sabe? Querem ler, leiam, é um autor excelente, mas privilegiem o que é melhor. Né? Privilegiem o que é melhor. Portanto, leiam Racine.